Esse é o podcast Pesca Consciência. Nessa primeira temporada, o planeta oceano e a Mata Atlântica são nosso maior poema. Olá a todos, meu nome é Yasmin, estamos iniciando mais um podcast Pesca Consciência com o tema Restauração da Mata Atlântica, Corredores Verdes. Com o entrevistado Ocimar Bin. Tenho 61 anos, eu sou engenheiro agrícola, eu tenho um mestrado na USP em Ciências, lá na Geografia, e recentemente defendi meu doutorado na Unesp de Sorocaba, na área de Ciências Ambientais. Então, o Instituto de Pesquisas Ambientais ele é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do Estado de São Paulo. Eu sou funcionário público, desde 2004 eu atuo nessa área, e o meu cargo é de pesquisador científico. Quando vem à mente a frase corredores ecológicos, pensamos em locais como túneis de fauna nas estradas, porém esses corredores ecológicos são muito mais que isso, sendo áreas naturais que conectam habitats fragmentados, permitindo a movimentação de espécies e as trocas de genes entre as populações. São projetadas para preservar a biodiversidade e garantir a sobrevivência de espécies, especialmente aquelas que dependem das grandes áreas para encontrar alimento, reproduzir-se e realizar a migração. Corredores verdes nas estradas. Os túneis de fauna são projetados para serem semelhantes ao habitat circundantes e atraentes para os animais, de modo a incentivá-los a usá-los. Isso pode incluir uso de vegetação, água e outros recursos naturais. Outras formas de locomoção são os túneis subterrâneos. São escavações sob estradas e ferrovias. Eles proporcionam passagens seguras para animais terrestres. Outras formas de corredores são as passagens elevadas, como pontes ou viadutos, que permitem que animais realizem a migração pelas estradas e rodovias em altitudes elevadas. São frequentemente usadas por animais como os primatas. As cercarias são outras formas de prevenção de animais nas estradas. Elas direcionam os animais em direção aos túneis de fauna ou passagens elevadas, ajudando a reduzir os riscos de colisões. Uma estratégia é você facilitar a passagem, o cruzamento das estradas, ou por passagens construídas, como você falou agora há pouco, ou então, no nosso caso, aqui no Parque Estadual do Rio Turvo, na BR-116, entre Cajati e Barra do Turvo, a concessionária da rodovia ela fez cercas nas pontes, como tem vários rios, na lateral das pontes ela fez cerca viva e com alguma tela verde que induz a fauna para cruzar embaixo dessas pontes. Também induz ela a cruzar nos bueiros, que tem alguns bueiros, são túneis, Então, usando já as estruturas existentes. Essas é que eu conheço. Na Serra da Macaca, que muita gente conhece, que liga aqui 7 Barras a São Miguel Arcanjo, tem umas estruturas na copa das árvores, são um tipo de umas escadas colocadas na horizontal de corda para facilitar a vida da fauna, principalmente os macacos, para cruzar. E eu conheço uma experiência que é bem interessante, que é da Estação Ecológica Poço das Antas, da Associação Micro Leão Dourado, no município de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Foi construído um viaduto mesmo, como se fosse um viaduto de concreto, em vez de asfalto, é uma floresta, foi colocado 1 metro de terra, de solo, e plantaram uma floresta. Aí, no caso, é para facilitar o cruzamento do mico-leão dourado lá numa BR que tem lá no município do Rio de Janeiro, no Silva Jardim. Como o mico-leão é uma espécie ameaçada de extinção, muito rara, ela é endêmica do Brasil, foi investido um recurso grande para poder fazer essa passagem. É uma boa estratégia para garantir o fluxo genético e reduzir os atropelamentos, Que você tem muito nas rodovias atropelamento de fauna. Então é uma forma de você evitar que ocorram os atropelamentos. Então, nas estradas existentes, porque as estradas do Vale do Ribeira são muito antigas, então você acaba usando, como aqui tem muito rio, usa os rios, você induz a fauna com cercas laterais de 100 metros até 200 metros, para induzir a fauna a seguir o rumo dos rios, e de rodovias existentes, você trabalha isso. No caso da duplicação da Serra do Cafezal, eles acabaram já no projetando alguns pontos. E
claro, onde tem viaduto, onde tem ponte, você induz a fauna a atravessar, né? Para manter o fluxo genético o trânsito da fauna silvestre. O monitoramento das passagens também é uma forma bastante importante para avaliar a sua eficácia. Isso pode incluir o uso de câmeras de vigilância para registrar passagens de animais. A preservação dos corredores ecológicos pode ajudar a evitar a extinção de espécies ameaçadas, fornecendo a oportunidade de recuperação da população. Há também desafios e ameaças, como as mudanças climáticas, que podem impactar a biodiversidade e a necessidade de adaptação. Espécies que dependem de corredores ecológicos para realizar a migração, como a onça-pintada, que requer vastas áreas de habitação para realizar a caça e a reprodução. Já a anta é um animal herbívoro que necessita de amplas áreas para realizar a sua alimentação. Além da onça-pintada e da anta, você tem a onça-parda, né, que é o puma brasileiro, também a jaguatirica, que é muito comum a gente ver atropelamento de jaguatirica. Enfim, os felinos todos da Mata Atlântica precisam de espaço para sobreviver, né? As capivaras também, né, elas transitam por vários lugares, né? Elas não, na verdade, a fauna terrestre é marcada pelos homens, né? Então, uma estrada pode ter cortado um território de uma paca, de uma capivara, de um cachorro do mato, um animal que também, além desse que você falou, o lobo-guará, que ele já é do cerrado, mas ele precisa de grandes áreas também, o tamanduá-bandeira, os tamanduá-mirim também precisa de... Então, pequeno, que a rodovia passou no meio do território dele, ele vai sentir a necessidade de cruzar uma raposa, um cachorro do mato, só os mamíferos mais importantes. E aí estão os macacos, também precisam, eles se deslocam muito, porque as obras de infraestrutura, elas acabam cortando territórios. Tudo bem, a onça pintada, ela precisa de um grande território, mas uma estrada pode cortar o território de um cachorro do mato vinagre, que ele precisa ir de um lado no outro, né? Que ele já marcou aquele território, então ele vai acabar cruzando a rodovia e ele pode ser atropelado. Então, por isso que é importante você ter estrutura de pequenos corredores, né? Cooperação entre governos e setores. O governo pode criar áreas de conservação como parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambientais que servem como componentes-chave para corredores ecológicos. Os governos locais e estaduais podem estabelecer regulamentações de zoneamento que protegem áreas de importância ambiental e incentivam o uso sustentável da terra. Isso pode incluir restrições ao desenvolvimento de áreas de corredores ecológicos. Já a legislação ambiental pode proibir atividades prejudiciais como desmatamento ilegal, mineração não sustentável e poluição em áreas de corredores ecológicos. Os trabalhos que a gente tem em relação aos corredores ecológicos, a manter as áreas protegidas, existe o trabalho do Estado, que é a fiscalização, a manutenção das áreas, a demarcação de divisas, né? Em alguns parques mais desenvolvidos, em outros menos. E o trabalho que a gente tem muita cooperação com pequenos agricultores, com as organizações dos pequenos agricultores e com as organizações não governamentais. Em Cajati, lá na sua terra, a gente tem um trabalho muito forte com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a AGIFAM, que é a Associação dos Agricultores Familiares de Cajati, né? A gente trabalha ali com projetos de agrofloresta, apoio a viveiros comunitários, isso em Cajati, e também em Barra do Turvo também. A gente trabalha com a ONG Iniciativa Verde, com reflorestamento, recuperação de área de pastagem, transformação em floresta, agrofloresta, saneamento rural, né? Apoio a viveiros comunitários, e aí também com a Coopera Floresta, que é uma cooperativa de agrofloresta lá da Barra do Turvo, e tem uma organização feminista que é Sempre Viva, organização feminista, que é a SOF, que apoia os projetos de agroecologia, tem as associações do Bela Vista e do Rio Vermelho, que tem os viveiros comunitários,
Então, assim, a gente trabalha com várias organizações, também alguma parcerias também com a Prefeitura de Cajati de Barra do Turvo, mas meio que resumindo tudo, a gente trabalha com saneamento rural, que é para melhoria da qualidade de vida, agrofloresta, porque a agrofloresta ela acaba sendo um corredor ecológico, porque a estrutura, então o nome já diz isso, né? E ela acaba contribuindo, ela acaba fazendo o corredor. Tem muitos casos que tem umas épocas do ano que na floresta não tem tanta alimentação, os bichos vão comer banana, comer jaca, comer abacate, comer mamão nas áreas de agrofloresta, comer milho, a fauna, tanto a terrestre como a avifauna. Então, operação. Infelizmente, o Estado de São Paulo, que em 2004 terminou uma grande cooperação internacional, que era com o governo alemão, que tinha bastante recurso. Essa cooperação que eu te disse, ela é mais uma articulação entre os gestores locais, as ONGs, as organizações comunitárias, menos participação do governo estadual, né? Mas o governo estadual, de certa forma, participa porque autoriza que seus gestores trabalhem isso, né? Apoiem isso, né? Mas nessa questão da cooperação, nós temos uma arena ou um local onde a gente discute a cooperação, que são os conselhos das unidades de conservação. Alguns se reúnem mensalmente. Então, lá no conselho, todos esses agentes dos projetos se encontram e ali é um local até de oportunidade, você conhece o outro, e a gente apresenta os projetos nos conselhos, e as comunidades acabam se aproximando, elas acabam se apoderando. Então o conselho é um lugar onde essas coisas todas florescem, acontecem, são discutidas, onde a prestação de contas também acontece, mas atualmente as coisas já estão começando a renascer, né? A gente vive um processo de reconstrução, né? Monitoramento e avaliação. Há diversas formas de monitoramento, como a de espécies. O uso de câmeras de armadilhas, como câmeras trap, para registrar a presença de animais em corredores. Monitoramento de habitats, que é a avaliação do estado do habitat, incluindo a cobertura vegetal, a qualidade da água e a estrutura do ecossistema. Tem um monitoramento macro, que ele é feito por avaliação sistematizada e visual das imagens de satélite, você acompanhar o desmatamento. Hoje tem ferramentas de geoprocessamento, de mapas e imagens. Você identifica desmatamento a partir de 3 mil metros quadrados, que é 1/3 de 1 hectare, e você ele detecta um sinal, tem um desmatamento em tal lugar, aí isso, na questão macro, ele é feito em São Paulo, e São Paulo aciona as polícias ambientais daqui que vão. Essa não é preventivo, esse é um monitoramento, ver o que está acontecendo, né? Mas isso já inibe. Quando a polícia vai fazer uma multa de uma área lá no meio do mato, de 3 mil metros quadrados, sim, isso já contribui para que as pessoas não cometam de novo. Então tem um mapeamento macro, tanto de incêndio quanto o desmatamento, ele é melhor, ele é mais refinado. E aí você tem monitoramento de fauna, que é a instalação de câmeras. Só no Parque do Rio Turvo são 12, tem câmeras instaladas no Petar. No Vale do Ribeira todo tem um projeto de monitoramento de fauna. Acho que são umas centenas de câmeras instaladas que a cada período de tempo os cartões de memória são retirados e você vai avaliando as imagens para você acompanhar como é que está a fauna se deslocando no território, no corredor ecológico. Esse é um tipo de monitoramento macro e também micro, né? Se os reflorestamentos estão dando certo, aí tem uma legislação estadual, São Paulo, que tem toda a metodologia para avaliar como é que está se dando a recuperação das florestas. São essas as formas de monitorar. São utilizados durante o monitoramento de corredores ecológicos, equipamentos de geoprocessamento, sistema de posicionamento global, GPS, sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto como LiDAR, câmeras de drone e câmeras montadas em aeronaves, onde podem ser utilizados para coleta de dados geoespaciais aéreos detalhados. O software de
de geoprocessamento. No caso, a Secretaria do Meio Ambiente usa o ArcGIS para detectar desmatamento, desenhar um mapa, gerar um mapa e mandar as coordenadas e o mapa para a polícia seguir com GPS, né? Principalmente o GPS de campo, de mão, e imagem de satélite, e o software, a Secretaria do Meio Ambiente usa o ArcGIS. E a gente também usa, para fazer monitoramento agora de floresta, tem usado drone também para fazer imagens já referenciadas. Os mais utilizados são esses. Na minha tese, eu usei muito o GPS de mão, o software de ArcGIS, computador, produção de mapas e outros materiais. O Vale do Ribeira é um local onde tem muita preservação, contendo corredores ecológicos, parques estaduais, reservas ecológicas e área de proteção ambiental. E no Vale do Ribeira nós temos mais de 40 unidades de conservação entre área de proteção ambiental, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, parques estaduais e estação ecológica. Pagamento por serviços ambientais PSA, sendo um mecanismo de incentivo financeiro destinado à recompensação de proprietários de terras e comunidades que adotam práticas de conservação ambiental que geram benefícios para a sociedade como um todo. O objetivo é recompensar em valor os serviços ecossistêmicos, como a conservação da biodiversidade, a proteção de recursos hídricos, o sequestro de carbono e a mitigação de mudanças climáticas, e recompensar aqueles que contribuem para sua preservação. Fazer um pagamento principalmente para os moradores da rural. Eu defendo que isso tem que ser estendido para a área urbana também, principalmente a questão principalmente dos catadores de material reciclável que tem nas cidades, que mereceriam também receber por serviços ambientais. Tem uma previsão de pagá-los na lei de resíduos sólidos, mas em relação à área rural, no Brasil, um exemplo bem forte aqui no Sudeste, que é a cidade de Extrema, e lá tem um programa que a prefeitura, junto com recursos da Agência Nacional de Águas e algumas organizações internacionais, remuneram os agricultores que protegem suas nascentes para a produção de água. Todo ano, aquela pessoa que participa, que cerca a nascente, o rio, planta, cria aquele corredor ecológico, ele recebe uma quantia em dinheiro que é pago, não lembro agora exatamente o valor por hectare. No Vale do Ribeira, a experiência que eu conheço, que é mais recente, é atualmente o pagamento por plantio de jussara. Estamos na década de restauração de ecossistemas, que é uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas, a ONU, que teve início no ano de 2021 e deverá ir até o ano de 2030, desenvolvendo um papel crucial na promoção de conservação da biodiversidade, da mitigação de mudanças climáticas e na melhoria da qualidade de vida de comunidades locais. Os corredores verdes ajudam na restauração e preservação dos ecossistemas naturais, como florestas e zonas úmidas, que são fundamentais para a saúde ambiental, a qualidade do ar e da água, contribuindo assim para a diminuição de mudanças climáticas, ajudando a absorção do dióxido de carbono, o CO2, da atmosfera e a redução do aquecimento global, contribuindo para a recuperação de espécies ameaçadas, permitindo que elas colonizem novas áreas. Esse foi o último episódio da temporada Poema, Planeta Oceano e Mata Atlântica. Mas a nossa segunda temporada, que se chamará Clima em Simbiose, já tá vindo por aí. Aguarde!